Hoje a ideia do nosso encontro é um pouco falar sobre isso. A primeira vez que eu falei com a Lu sobre esse assunto, achei bem legal assim essa história da comunicação através do digital, né? Através do digital, mas não uma comunicação que até então tudo que a gente era só receptor, né? E agora todos são possíveis criadores de conteúdo e todos são possíveis promotores das próprias ideias, né? Foi isso o nosso começo de conversa, né? Sim. E o que Então, é maravilhoso, né? Se a gente pensar que a comunicação é um direito humano e que hoje todo mundo são criadores de conteúdo, são comunicadores, né? É muito bom isso. então fala um pouco dos teus estudos aí para a gente poder sair atrás dessas pessoas que você falou. Porque o último que eu que tinha falado sobre isso, que eu tinha conhecimento, era aquele lá da Segunda Guerra Mundial, lá o alemão lá, o Kierkegaard, né? Depois, esses mais novos eu não conheço eles. Então, enfim, fale pra gente como é que foram os seus estudos, quem é você, como é que você chegou aqui, no que você trabalha agora. Tá. Com vocês, Lucimei. Muito bom estar aqui com vocês. Eu quero agradecer ao Marcelo pelo convite. Eu achei a ideia do projeto assim fantástico. E como o Marcelo falou, meu nome é Lucimeire, eu moro em São Paulo, na capital. Sempre fui apaixonada assim por palavras, né? As palavras elas têm um certo poder sobre mim. E a filosofia, e na área de conhecimento assim, a filosofia também me atrai juntamente com a comunicação. Mas eu acabei indo para a área da comunicação em termos de formação. Então eu cursei jornalismo, depois eu fiz especialização em gestão de projetos sociais, comunicação na organização e estratégia digital. E aí eu trabalhei. É engraçado que as pessoas, quando eu me apresento, falam jornalismo, já pensam que eu trabalhei ou em TV ou em rádio, né? E a minha área sempre foi na questão de assessoria de comunicação dentro de organizações mais voltadas para o terceiro setor. Depois eu trabalhei na área pública, né, em prefeituras, na parte da educação. Depois eu fui para algumas organizações não governamentais e agora eu estou trabalhando na área digital como estrategista digital. E é tão interessante, Marcelo, porque eu tinha muita resistência com a palavra marketing. Porque marketing, né, o alicerce ali é vendas, né? Sim. E eu queria ir para o digital, e aí eu fui estudar marketing do conteúdo, entender como é que eu posso estar colaborando com estratégia voltado para a comunicação nas redes sociais. E tinha algumas coisas que me agradavam, outras não. E foi aí que eu comecei a desenhar a forma como eu gostaria de trabalhar dentro das redes sociais e a forma como eu poderia me sentir útil para as pessoas que me procurassem. Foi aí que eu encontrei o Martin Buber, que é o filósofo que fala da comunicação dialógica. Depois eu fui... Toninho. Depois eu fui... Paulo Freire também bebe dessa comunicação dialógica.
Tem um outro filósofo que é o Jacques o sobrenome Jacques, que ele fala sobre o humanismo integral, que também trata a questão do dialógico. E aí eu comecei a traçar o meu caminho, né, nessa comunicação dialógica. Então vamos começar a descascar o abacaxi aqui, que eu já tô... O que é o humanismo integral? O humanismo integral, ele é um conceito filosófico e ele está centrado na pessoa humana e nas relações. Está centrado nas pessoas, nas relações e no diálogo. Então, quando a gente fala em comunicação dialógica, a gente está falando sobre relações e sobre o outro, né? Eu acho que a gente podia iniciar o nosso diálogo aqui, porque eu até falei assim, não, vamos falar sobre a comunicação dialógica no ambiente digital. Vamos iniciar assim, o que é esse ambiente digital, né? O que compõe o ambiente digital? O ambiente digital, ele é formado pelo eu, pelo outro, pelos saberes, que aí é o conteúdo, né? Os saberes humanos, é todo o conteúdo que você posta numa rede social, e pelas tecnologias. O que eu observo assim nesse ambiente digital é que muitas vezes as pessoas ou focam no eu e fica só no eu, ou fica muito focado na tecnologia. Não tem uma coerência e um caminhar com esses 4 pilares: o eu, o outro, esses saberes humanos e a tecnologia. Aí a gente entendendo o que compõe esse ambiente digital, a gente vai para o humanismo integral. Que aí eu trago o humanismo integral digital. Que é uma pergunta que eu coloco assim para vocês, né? É possível ter diálogo nas redes sociais? É possível construir relações saudáveis no ambiente digital? Porque o humanismo integral, ele passa assim, a centralidade ao outro e que tipo de relações estamos construindo com esse outro. Se são relações saudáveis ou se são relações destrutivas. E aí quando a gente leva esse humanismo integral para as redes sociais, a gente percebe que tem um lado que está construindo relações nada saudáveis e de outro há pessoas que buscam relações saudáveis dentro da rede social. E o que você chama de relações saudáveis e não saudáveis? Partindo dessa comunicação dialógica, relações saudáveis são aquela que você permite o outro ser o outro. Você abraça as diferenças, é possível ter uma construção de um diálogo, né? E aí a gente entra a gente começa a filosofia, a gente vai muito pelos porquês, né? E aí todo esse processo de compreender essa comunicação dialógica, a gente vai numa reflexão e um surgimento de muitos porquês. Então, o que vem a ser esse diálogo com o outro? Que aí o Buber, ele coloca, ele tem um livro chamado Eu e Tu, que ele coloca essa relação com o outro é uma relação de presença, em que você está ali para ser presença para o outro e deixar o outro ser ele mesmo, segundo o conceito de Buber, né? E dessa construção entre eu e o tu,
nasce uma relação de respeito, de uma escuta mais acolhedora, uma escuta ativa e de uma presença. Então, eu acho que quando você pergunta assim, o que é uma relação saudável, é uma relação que eu respeito a minha presença num ambiente digital e acolho a presença do outro no ambiente digital. E aí a gente pergunta, mas tem diálogo nas redes sociais? Curtida não é diálogo. Sim, então, isso é um pouco complicado, né? Assim... E acho que também algumas respostas para o que você colocou na rede também não é diálogo. Mas o que eu me questiono, não que está errado teórico, mas eu acho que a gente, como prática da vida, na hora que a gente está discutindo algum tema, vamos dizer, que eu tenho as minhas convicções e o outro tem as convicções dele, que também não tem diálogo. Não sei se você concorda comigo. Porque muitas vezes nesse diálogo você tem uma pessoa que está simplesmente esperando o outro terminar de falar para falar o que ela pensa, independente do que está se passando, entendeu? Um funkeiro agora, um super diálogo aqui. Não sei se você percebe isso muitas vezes. Por exemplo, vou contar, às vezes, conversa de pessoas mais velhas, né? Para tirar um pouco. Eu tô com dor de garganta. Aí ele vai falar, ele nem vai ouvir que você. Eu também tive. Eu tô com dor no olho. Eu tô com câncer. Fica uma discussão, assim, fica como competindo, entendeu? O que sente. Né? E, na verdade, o que as pessoas precisam e querem é ser acolhidas. Né? E é muito interessante que ela seja. Até muito legal o Toninho estar aqui, porque o Toninho faz parte de uma pastoral da Igreja Católica que chama Pastoral da Escuta. Uhum. Então ele vai lá, eu não sei se está funcionando agora, mas ele vai, senta na igreja, num banco, e quem quiser falar alguma coisa, vai lá e fala. E ele simplesmente escuta. Né, sem julgar o que está se passando. Não sei como é que está agora nos tempos de pandemia, mas é interessante que essa questão da escuta é uma questão que eu acho que está muito apagada, né? Sim. Porque as pessoas estão loucas para ter razão, loucas para causar de alguma forma, né? Sim. Eu acho que tem uma carência do outro em falar, ou até mesmo em vomitar tudo o que está dentro dele num post, num comentário, né? E aí tem outras questões que envolvem também esse outro, né? A realidade dele, a história. E aí tem aquele que é o dono do espaço, seja numa página do Instagram, no Facebook, a página é sua, então você é dono daquele espaço. Então, construir esse diálogo, ele exige essa escuta que você está colocando, né? Acho que exige também que aí vai para o caminho desse humanismo integral, né, dessa humanização na comunicação. Não é que eu queira humanizar o outro, mas eu quero trazer, acho que me humanizar primeiro, resgatar assim, o valor de escutar, valores que são importantes nos dias de hoje, a questão do respeito, respeitar as diferenças, escutar o outro, compreender que o diálogo não é aceitar o que o outro está escrevendo, né? O que acontece muito, que eu observo também nas redes sociais, a questão do ego também, né? Das vaidades, e
de muitas pessoas que querem ensinar o outro de uma forma que acaba sendo agressiva, né? Porque o outro tem que pensar como ele, né? Tem uma palavra assim que eu pensei para estar falando com vocês, que é a palavra ser. Essa palavra tão bonita, né? Eu acho muito bonita, ser, né? Eu acho, ela é pequena e muito forte, né? Ser. E aí, o Buber, antes de falar dele, né? Tem o ser em comunicação. O que vem a isso, esse ser em comunicação? Quer dizer que tudo em nós está comunicando algo o tempo todo. Então, somos seres em comunicação. Além de produzir comunicação, nós somos comunicação. Então, nós começarmos a ter essa consciência, essa clareza de que somos comunicação e que a todo momento estamos comunicando algo, é muito rico, muito importante. E aí, nesse tripé do ser, né, entender que somos ser em comunicação, somos ser de relações, que é o que o Buber traz, né? O filósofo, ele fala que somos seres de relações. Então, a todo momento estamos nos relacionando. Em menor ou maior grau, né, Marcelo? A gente está se relacionando com pessoas, com os outros. E aí, o último desse ser, né, para completar esse tripé, é o ser de educabilidade, que é um conceito que o Paulo Freire, que é o educador, traz. Nós somos seres educáveis. Pelo menos algumas pessoas são, né? Então, somos seres que estamos aprendendo sempre, a todo momento. Então, quando nós estamos no ambiente digital, eu acho que a gente tem que ter essa consciência que nós somos seres que estamos comunicando, somos seres que estamos nos relacionando com o outro, e somos seres que estamos ali para aprender com o outro também. Sim. Não sei se está fazendo sentido para as pessoas. A gente vai, né, perguntando e você vai respondendo. Né? Toninho está com o microfone aberto, quer falar? Boa noite, Marcelo, Graziela e Inácio. Há uma diferença, né? Escutar e ouvir. O que você está aumentando é sobre escutar. Se tem no seu assunto essa diferença entre escutar e ouvir, parece que escutar é você apenas ouvir aquilo que o outro lhe fala. E ouvir é uma coisa explorar. Tem alguma coisa a ver nesse estudo que você faz? Ou você não entendeu? Peraí. Não, entendi. Se tem alguma vez. Deu pra entender bem. Deu, né? Eu entendi, você entendeu, né, Marcelo? Há uma diferença entre ouvir e escutar. Sim. Nós estamos vivendo algo que a Organização Nacional da Saúde colocou como a infopandemia. Nós estamos vivendo um excesso de informação. É muita informação que nós estamos vivendo. E essa pandemia foi um acelerador de muitas coisas. Então, pessoas que não usavam as redes sociais, que não se comunicavam na internet, começou a produzir muito conteúdo nas redes sociais. Com essa aceleração de produção de conteúdo, de muita informação, eu acho que isso também prejudicou, eu acho que criou uma... As pessoas, elas estão mais... muitas vezes nem escutando, nem ouvindo. Está muito acelerado. Eu acho que precisa... Eu gosto muito de um conceito chamado slow, que é de um
jornalista que ele fez, é um movimento chamado Movimento Slow, que ele prega a questão de você desacelerar. E desacelerar também nessa presença digital, sabe? Nessa produção de conteúdo nas redes sociais. Porque para você ouvir ou escutar o outro, eu penso que é necessário esse movimento de desacelerar. Você não consegue escutar o outro quando você está nessa aceleração, quando você está preocupado em olhar a próxima postagem, em olhar o próximo comentário, em olhar... Porque esse processo... Olhar se alguém curtiu, né? Porque esse processo de diálogo, ele precisa de tempo. Ele precisa de uma desaceleração do outro para você respeitar e escutar o outro, né? E aí, esse ouvir, né, que o Toninho está colocando, eu penso que sim, tem uma diferença nas redes sociais. Eu acho que as pessoas mais ouvem, e aí eles filtram esse ouvir, entre aspas, para aquilo que é dos interesses particulares deles. As pessoas às vezes estão mais preocupadas em ofertar um conteúdo que gere um retorno, e aí esse retorno pode ser financeiro, pode ser conseguir mais fama, do que trabalhar um diálogo, trabalhar essa construção de dialogar com a outra pessoa. Você sabe que eu tenho algumas pessoas nas redes sociais que eu considerava assim, nossa, aquela pessoa é uma referência para mim. E aí eu mandava mensagem para essa pessoa para falar, olha, eu gostaria de discutir sobre aquele artigo, sobre aquela palestra que você deu. Passava, sabe, Marcelo, 2 meses, 3 meses, você olhava que a pessoa visualizava e a pessoa nem não respondia. E aí eu chegava à conclusão que aquela pessoa não queria dialogar comigo. Mas são poucos dessas pessoas conhecidas que eu conheço que responde, que tem uma equipe para responder. Eu conheço só o Marcelo Taz, assim. Os outros... Mas eles estão... esse tipo de trabalho é um trabalho novo que está surgindo, que é de pessoas que acompanham os produtores de conteúdo para responder. Sim. Porque isso que você está falando é uma coisa que todas as pessoas sentem. Por um lado, eu me sinto super próximo do... sei lá, como é que é algum desses aí. E por outro lado, na hora que eu desejo aprofundar ou ter uma conversa, não consigo. Sim. Né? As barreiras continuam, né? Sim. Porque, na verdade, isso tudo está por trás daquela ideia de que a estrutura social de pirâmide ela foi para o chão. Nós estamos agora numa estrutura social de rede. Então, tudo está contactado, tudo está em contato com tudo, e todas as pessoas, elas estão ou se sentem no mesmo nível. Entende? Não há mais o espaço. Existe algumas coisas, né? Mas a grande maioria das pessoas não veem mais, por exemplo, um professor como alguém que necessariamente sabe mais. Sim, a relação do conhecimento está passando por grandes transformações. E você percebe a quantidade de pessoas que estão ofertando cursos nas redes sociais. Então, antes, para mim fazer um curso, por exemplo, de marketing digital, eu precisaria ir até uma universidade para fazer esse curso. Hoje você percebe pessoas, empreendedores que trabalham no mercado ofertando esses cursos, né? Mas eu queria trazer assim uma coisa que eu acho bem interessante desse filósofo,
fazer uma ponderação, porque o Buber, ele fala dessa comunicação entre eu e o outro, né? Ele foca muito na questão das relações e você ter uma relação como presença. O Paulo Freire, ele foi além disso. Tanto é que tem alguns críticos que falam que o Buber, ele tem uma linha muito individualista, porque fica entre eu e o outro e você ser presença para o outro, né? E o Paulo Freire, ele coloca que a comunicação dialógica entre o eu, ok, você tem que ser presença para o outro, mas a comunicação dialógica não pode ser apenas para o outro, mas é você e o outro construir essa comunicação para transformar o mundo. Porque é algo muito forte para o Paulo Freire, essa questão assim do transformar algo, transformar o mundo. E aí quando você falou do projeto de vocês, que eu achei muito bacana, e pensando nessa questão assim dessa comunicação dialógica para transformar o mundo, me veio alguns exemplos que eu observei nas redes sociais por esses tempos, né? Uma pessoa que, quando assassinaram aquele negro nos Estados Unidos e tiveram aquela manifestação digital nas redes sociais, de colocar uma imagem, um fundo preto. E aí teve no Instagram do Paulo Gustavo, que é um humorista, ele cedeu a página dele do Instagram para a Djanira, que é uma mulher negra, para ela estar falando sobre o racismo e a questão de preconceito racial no Brasil. Então, quando você pensa assim nessa comunicação entre eu e o outro para transformar o mundo, eu acho que esse exemplo assim cabe, que é uma pessoa pública que atinge muitos seguidores, ela ceder a página para uma historiadora, para Djanira, que fala sobre o racismo, para transformar algo. Entende quando eu trago essa questão assim, como essa comunicação dialógica, quando você junta esse eu e o outro para algo maior, como pode ser transformador? Tem uma adolescente é uma jovem, que eu acho que o Inácio, o pessoal ia gostar dela. É uma pessoa até para vocês, depois eu vou falar para vir conversar com vocês, que é a Amandinha Costa. Ela trabalha com a questão da sustentabilidade ambiental. E ela faz um trabalho incrível nas redes sociais dela, conversando com outros jovens de periferia. Na sua fala inicial, você falou: hoje todo mundo produz conteúdo. Ok, todo mundo produz conteúdo. Mas aí temos o conteúdo que todo mundo produz e tem um conteúdo útil. Esse conteúdo que eu somo eu, mais o outro, e a gente consegue transformar. Consegue fazer alguma coisa com esse conteúdo. Quando vocês se propõem numa quarta-feira, numa quinta-feira à noite, estarmos aqui conversando sobre isso, e aí depois postar isso nas redes sociais para que outras pessoas possam ouvir, e gerar uma reflexão, e gerar algo que possa vir a transformar, para que as pessoas possam perceber, o conteúdo que eu estou produzindo é um conteúdo útil, esse conteúdo, junto com outras pessoas, podem vir transformar alguma coisa? Eu penso que seja um caminho necessário. Deixa eu ver o que a Graziella tá achando. Graziella, fala para mim o que você tá... Você que é uma comunidade... Olha, ela é a garota propaganda do nosso grupo. Até parece. Ela é aquela que a gente põe na porta da loja com o microfone. Tá? Ela que faz o boca a boca. Tô quase. Não, eu tô achando bem interessante assim, essa conversa, porque eu nem sabia o que era dialógico, né? É isso?
Sim. Eu nem aí eu fui pesquisar tudo e aí uma pergunta assim, como você é estrategista digital, né? A coerência da estratégica, assim, até que ponto essa comunicação é saudável ou não? Essa venda é imposta ou não? Né? Porque às vezes o pessoal, não sei se eu estou fugindo muito do assunto, né? Mas é um diálogo, né? Você vender o seu produto, você está vendendo, você tá mostrando a sua cara, né? E às vezes essa cara impõe, né? Tem todo um monte de recurso hoje para a gente comprar, compra. Né? E também isso eu acho que acaba sendo assim uma incoerência, não sei, acaba não chegando nessa dialética aí, pode-se dizer, nessa arte de dialogar, é imposto também, né? Ou não? Sim. Hoje é trabalhado muito algo chamado marketing de conteúdo. O que vem a ser isso? Para o marketing de conteúdo, o conteúdo é o rei. Então a ideia é você produzir conteúdos a partir da dor do seu público, da pessoa que você quer vender, entre aspas, alguma coisa, né? Então, por exemplo, eu sou obesa, a Graziella é médica, a Graziella é nutricionista, eu sou obesa, e aí ela sabe que eu tenho essa dor por ser obesa. E aí ela vai trabalhar todas as minhas angústias, aflições, com conteúdos falando sobre alimentação saudável, falando sobre... porque qual que é a ideia do marketing? A ideia do marketing de conteúdo é você trazer conteúdos educativos, entre aspas, para você sensibilizar o outro. Então você vai colocando conteúdos educativos. Olha, alimentação saudável, você sabia que a obesidade é uma doença? Olha, você pode tomar, sabe, esses conteúdos, para daqui a um tempo ela ofertar um curso para você perder peso com ela, né? Eu acho muito agressivo o marketing de conteúdo, porque às vezes assim, é muito conteúdo, às vezes fica numa superficialidade e o interesse dele é vender. Claro que eu acho positivo a questão educacional. É muito positivo você ver um psiquiatra criando um Instagram e falando sobre doença mental. Uma vez que saúde mental é um tabu. É muito positivo quando você vê uma sexóloga falando sobre a sexualidade juvenil. Então tem coisas ricas, tem coisas muito boas, né? Mas tem uma agressividade, assim, sabe, Graziella? Tem uma coisa assim, aquele panfletinho que era entregue em casa, nas redes sociais agora ele vem mais arrumadinho. Ele vem com conteúdo educativo, ele vem com um vídeo fofo, ele vem com uma frase motivacional, para no final você comprar um produto que ele venha te oferecer. E aí, como é que fica a construção desse diálogo? Porque o diálogo com o outro, quando a gente fala assim, a Graziella médica e eu, Lu, obesa, esse outro, ele tem uma história, ele é um ser único, ele é diferente do Marcelo, que de repente for outro obeso. Então o diálogo, a forma como você vem conversar comigo, dialogar comigo, vai ser diferente da forma que você vem a dialogar com o Marcelo, porque as histórias são diferentes. E isso requer tempo. Então, quando eu faço a estratégia digital com alguém, eu começo com 2 perguntas. A primeira pergunta eu começo com várias perguntas, mas entre as perguntas são: você tem tempo para dialogar com o outro? Porque para escutar, como a gente vem conversando, para escutar e para dialogar precisa de um mínimo de tempo. Então você quer dialogar com o outro? Você tem tempo para dialogar com o outro?
Porque às vezes, Graziela, eu mando uma mensagem para você que eu não quero fazer nenhum curso seu. Eu tô com uma dúvida, ou eu quero esclarecer alguma coisa. Você tem tempo para dialogar comigo? Né? E o que eu observo muito dos conteúdos que eu falo para as pessoas é que quando você for escrever um conteúdo nas redes sociais, você tem que... O conteúdo, a escrita, tem que ser como se a gente estivesse conversando aqui agora. Sabe assim, aquelas conversas na mesa? Com chá, e eu chego na casa da Graziela, eu chego na casa do Marcelo, aí a Graziela chega, aí a Graziela começa a conversar comigo, ela pergunta, Lu, mas e aí, como é que é essa coisa da comunicação dialógica? E eu começo, olha, funciona assim, sabe? Então, essa espontaneidade, essa aproximação tem que levar para as redes sociais. E o que eu observo, às vezes, nos textos, são textos, assim, muito arrumadinhos. E eu acho que a gente, uma forma de construir essa comunicação dialógica começa com a escrita. Como você pode fazer conteúdos, escrever textos mais simples, mais afetuosos, né? Pensando nessa escrita afetuosa. O que é uma escrita afetuosa? Uma escrita que afeta o outro. Uma escrita como se eu estivesse conversando com a Graziela numa mesa de um bar, explicando para ela, olha, como é que você faz a sua estratégia? Você tem que pensar no outro. Você tem tempo para dialogar com o outro de uma forma mais simples. E o que eu observo muito nas redes sociais é um conteúdo muito arrumadinho. São vídeos muito profissionais, são textos muito profissionais. Eu acho que a comunicação dialógica ela caminha também por um ar mais de simplicidade e de mais aproximação. Não sei se eu te respondi, Graziela. Assim. Respondeu sim. Eu não sei se o Inácio está por aí, está por perto. Estou, amigo. Conta pra gente daquele cara que faz um vídeo. Ele faz um vídeo. E aí a pessoa entra. E aí ele conversa. E os vídeos dele, no canal dele, são de pessoas assim que entram de vários lugares do mundo e conversam com ele, não é isso? Fala isso, eu tô falando. Que faz ele... Peraí, explica pra gente. Tava gritando aqui, desculpa. É um cara que faz um podcast, ele bota o link em vários comentários do Twitter, tipo, ele vai entrando em várias páginas e vai comentando até entrar alguém. Aí quando entra alguém, ele faz uma entrevista com a pessoa e no final ele sempre pergunta, tipo, qual é a mensagem que você gostaria de deixar para todas as pessoas que estão ouvindo de diferentes partes do mundo. É muito da hora, tipo, ver a compilação de todas essas mensagens que o pessoal já deu. Então, eu acho que essa... Muito bacana. E eu acho que isso aí é uma coisa que está nascendo agora. É uma nova forma de comunicar. Sim. Né? E acho que essa comunicação para consumo, ela tá no final. Assim, não é muito de ser esperançoso, não, mas é que ela não faz sentido. E aí toda vez que eu abro o YouTube, tem um idiota que quer vender coisa de ação. Quem diz que eu tenho dinheiro para comprar ação, minha gente, sabe? Pô, vai se informar melhor qual é o teu público, entendeu? A turma que tá no YouTube, a maioria tá tentando ver se consegue alguma coisa para trabalhar, para se virar, né? E vai num embalo que é horrível esse negócio, porque eles fazem a turma perder o pouco dinheiro que tem, né? Sim, e outra coisa, né, Marcelo? Nós, enquanto consumidores, estamos muito mais exigentes e mais conscientes. Uma das coisas mais preciosas que nós temos hoje é tempo. A Graziele, quando ela entra no Instagram, no Facebook, ela não vai ficar 4 horas ali, 3 horas ouvindo uma pessoa que não vai acrescentar nada na vida dela, porque é o tempo dela. Então a gente está mais exigente, a gente está mais conscientes. E uma coisa que tá... Eu concordo com você que está tendo uma mudança e hoje em dia, tanto as marcas... nós somos marcas, né? O Marcelo é uma marca, a Graziela é uma marca, o Inácio é uma marca, o Toninho é uma marca.
ter essa consciência que somos uma marca. E as pessoas hoje estão trabalhando mais algo que chama que é trabalhar seu brand pessoal, né? Que é a sua marca pessoal. Tanto o brand de empresas, de organizações, como o brand pessoal, um dos pilares deles é você ter uma voz, não a voz essa que estou falando, né? Mas uma voz que é tipo uma bandeira, é você defender alguma coisa. Então você percebe nas campanhas hoje, alguns artistas, cantores, eles estão tendo posicionamentos, eles estão usando as redes sociais para defender uma causa. E pensando assim, nessa questão geracional, né? Geração X, geração Y, geração milênio, os jovens hoje, eles se identificam muito mais com uma marca que defende uma causa do que uma marca que não faz nada. Então as empresas, as organizações, essas pessoas já entenderam isso e já começaram a se posicionar nas redes sociais. Então a gente percebe, por exemplo, eu não vou trazer o caso da Natura, porque eu não sinto que a Natura, a questão do Dia dos Pais na Natura não foi um posicionamento dela, porque em outras campanhas ou nas redes sociais ela nunca se declarou, defendeu a questão LGBT. Sim, mas tem outras empresas, instituições que já entenderam isso e estão trabalhando na sua comunicação esse posicionamento. Por exemplo, o meu posicionamento, a minha voz nas minhas redes sociais, eu digo que sem comunicação não há humanização. Eu falo da importância dessa comunicação mais humanizada. Tem pessoas que falam a questão do racismo nas suas redes sociais com mais clareza. Então você percebe que as pessoas outras falam do meio ambiente, outras falam da questão da violência com a mulher, outra fala sobre a questão dos portadores com alguma deficiência. Então as pessoas, elas estão abraçando causas. E eu acho isso muito positivo, porque entra naquilo que a gente estava conversando. A comunicação dialógica que gera alguma transformação. Você fazer algum conteúdo útil que gera alguma transformação. Eu penso assim, que a geração do Inácio tem muitas profissões que vão deixar de existir. E muitas profissões futuristas estão todas voltadas, a maioria, para a questão tecnológica. Então, a geração do Inácio é uma geração que se posiciona muito mais. Que vai lá, eu percebo assim que os jovens vão lá e falam, como a Amandinha Costa, ela vai lá e fala a questão do meio ambiente, da sustentabilidade. No Instagram dela só fala sobre a sustentabilidade. E ela usa um termo muito interessante, né? Ela fala que não existe juventude, existem juventudes. E ela fala das juventudes que existem no Brasil. É uma bandeira dela. Né? E isso gera alguma transformação. Então, eu percebo, sim, que estamos... as pessoas que estão nas redes sociais... Vocês estão nas redes sociais, vocês estão produzindo conteúdo e esse conteúdo está gerando o que no outro? Está transformando o que no outro? Está afetando o que no outro, né? O Marcelo, ele faz conteúdos assim, né? Esse material aqui e outros, assim, são conteúdos provocativos e reflexivos, né, Marcelo? É o que a gente tenta, né? Mas quem provoca os outros mesmo é a Graziella. Ela é terrível. Tem uma frase do Buber que eu anotei. Dialogar
significa estar convencido de que o outro tem algo de bom para dizer. É dar espaço para o outro. Achei bonito isso, assim, né? E a gente, às vezes, assim, temos que abrir mão de que não dominamos todo o conhecimento, né? Porque às vezes quando o outro começa a abrir a boca, começa a falar, a gente fica assim, não, mas será que ele tem alguma coisa de bom para falar? Ou você não concorda e já quer ficar rebatendo, né? E tem que eu só acho que isso tem a ver com o que você falou, e a gente também já estamos quase meia hora, 40 minutos, né? Tá na hora de terminar. Eu tinha um jardineiro, ele até morreu já, mas ele era muito interessante, porque ele ia pelo jardim tirando os matos, e sabe aquela tiririca, aquele matinho comprido? Ele achava o máximo quando ele achava um matinho comprido, porque ele gostava de comer a raiz. Então ele ia andando pelo jardim e ia comendo os matinhos, as coisas que tinha e tal. E se eu não estabelecesse uma relação com ele, né, a coisa mais interessante foi que a gente recebeu uma cesta básica e a gente sempre dava para um vizinho. E esse vizinho, ele estava com um problema na vida dele e falou que não queria mais, que não precisava da ajuda dos outros e tal. E nesse dia o seu Antônio estava. Aí nós falamos: e você quer, seu Antônio? E aí ele respondeu: o pouco com Deus é muito, não é? Né? E eu achei que isso foi muito legal da parte dele, porque na verdade, se eu não levasse o conhecimento de seu Antônio a sério, entendeu? E não admirasse ele pelo que ele fizesse, mesmo que fosse uma coisa que não é muito bem paga no nosso país, que, por exemplo, fazer jardim, ali ele é conhecedor do próprio valor, né? Então, e ele sabe que aquele valor para ele é bom, e ele trabalha com aquilo que ele tem, mesmo que ele fosse analfabeto, né? E isso é interessante, isso é bem coisa de Paulo Freire mesmo, né? Esse conhecimento, porque o outro tem um conhecimento, eu posso ser. E isso não é de Paulo Freire, isso é desde o Marco Aurélio, lá o companheiro lá do grego, lá o grego não, o romano, o imperador, né, que ele falava: a cada homem que morre no campo de batalha, eu me entristeço, porque foi uma pessoa que eu não tive oportunidade de conhecer, né? Então, isso é muito interessante, porque esse pensamento não é de hoje, né? Nem foi Paulo Freire que criou, quer dizer, mas Paulo Freire colocou isso dentro de uma forma de conhecimento até de uma perspectiva mais educacional, né? Ele foi para a educação, né? Ele colocou num formato que serve, né? Ainda que haja controvérsias com relação a isso, mas enfim, ele fez. Não importa que os outros achem que tá ruim ou não. Quem não faz é que não tem que falar nada, porque não fez. A gente não fala mal do que não foi feito, né? A gente fala mal de alguém que fez alguma coisa, né? Eu acho que nessa nossa conversa aqui, e para quem vai ouvir depois, eu acho que é interessante pensar nessa presença digital, pensar: eu quero ser palco ou eu quero ser mesa? O palco é palco mesmo de artista. Eu quero ter milhões de seguidores e quero só receber aplausos? Ou eu quero ser mesa no sentido de aproximação, de falar: ei, vem mais, senta aqui nessa mesa, vamos conversar. É uma reflexão com cerveja, com vinho, com chá,
mas é uma reflexão assim necessária. O que eu quero ser nas redes sociais, no ambiente digital? Eu acho que vamos até extrapolar, né? No ambiente digital, que não é só rede social, né? Mas no ambiente digital eu quero ser mesa ou eu quero ser palco? Eu quero só aplausos e ter milhões de seguidores, ou eu quero proporcionar essa comunicação que gera um diálogo que de repente possa vir a transformar algo, né? E isso dá trabalho, né? Claro, é muito mais fácil você dizer pro outro o que ele tem que sonhar, porque ele não precisa nem pensar em nada, né? Enfim, como é que nós vamos terminar isso aqui? Gostaria de falar alguma coisa, ou de perguntar, ou de... Não sei se o Inácio e o Espina querem perguntar alguma coisa. Então... Bom, enfim. Podemos terminar? Eu queria que você deixasse uma mensagem. Eu acho que o Inácio quer falar. Olha, Inácio. Não, só vou avisar que eu não quero falar nada. Demorei pra falar, tava bagulho aqui. Tá. Então é isso. Então acho que eu queria só que você deixasse uma mensagem pra gente, algo que, sei lá, um conselho, não um conselho, uma mensagem pra nós, né? E queria agradecer a Graziella, o Toninho, o Inácio, o Espina, que participaram aqui, e as outras pessoas que estão acompanhando a gente pelo podcast. Com a palavra, Lucille. É possível fazer uma comunicação dialógica no espaço, no ambiente digital, uma comunicação desacelerada, humanizada, consciente. E para que esse processo aconteça, tem que partir primeiro desse eu, né? Então, acho que como é que está a comunicação comigo mesmo? Né? Eu também estou me escutando? Como é que está esse diálogo comigo mesmo? Porque se eu tenho dificuldade de dialogar e escutar a mim mesmo, já vai ser um grau de dificuldade para você dialogar e escutar o outro. Então, acho que começa por mim, por esse eu. Então, assim, é se olhar, se perceber como é que está a minha comunicação, tomar consciência daquele tripé do ser, que eu sou um ser em comunicação, que eu sou um ser de relação e que eu sou um ser de aprendizagem, que eu sou um ser que estou em constante aprendizagem. E a partir disso, eu vou em direção do outro, né? E com uma escuta mais generosa, com uma escuta mais empática. E eu gosto muito da definição que a comunicação não violenta traz, que empatia não é você estar ou se colocar no lugar do outro, mas empatia é você dar espaço para que o outro seja ele mesmo. Numa escuta mais respeitosa, numa escuta sem julgamento e numa escuta que o outro seja ele. E nessas construções de diálogos, que é um aprendizado mútuo, né? A gente aprende conosco mesmo e a gente aprende com o outro. E nessa construção de comunicação dialógica, que é um processo, eu acho que é importante, sabe, Marcelo, a gente ter essa consciência que tudo isso é um processo. É uma construção de jolinho, né? Então, esse processo de comunicação dialógica que se faz no dia a dia, que se faz com pequenos gestos, com pequenas atitudes, ela pode sim levar para uma transformação maior, para um bem comum, para o bem coletivo. E ter essa consciência do que eu quero ser numa presença digital. Eu quero ser mesa ou eu quero ser palco, né? Uma mesa que acolhe, uma mesa que agrega as pessoas para essa construção do coletivo. Num mundo que está em crise, num mundo que precisa... às vezes falar mundo fica muito generalizado, né? Fica muito, né, grande, né? Mas de repente, assim, aonde eu moro, trazer para dialogar, fazer essa comunicação dialógica com as pessoas próximas, e daí o que pode resultar numa transformação para o lugar onde eu moro, para a cidade onde eu moro e para um país. Eu sempre me lembro, agora você foi falando, eu lembrei de como isso é uma construção, né? O Montaigne,
ele tinha um amigo que chamava Etienne de la Boétie, né? De la Boétie. E esse Etienne, ele morreu muito novo. E como o Montaigne era muito amigo dele, o Montaigne foi chamado para falar no funeral dele. E ele então fala, né? Entre outras coisas, ele fala: bom, muito obrigado por vocês me aceitarem aqui para essa homenagem ao nosso amigo. Mas eu fiquei me perguntando o que eu tenho de tão especial, né, para fazer essa homenagem. E o que caracterizava a nossa amizade para hoje eu estar aqui nesse local de destaque falando sobre ele, né? Eu descobri que eu tenho uma coisa assim. Nós fomos muito amigos e por muitos anos, porque ele era ele e porque eu era eu, né? E eles, mesmo não concordando com tudo, um sempre deu a liberdade para o outro de ser o que quiser que fosse, né? Mas você precisa ser inteligente para fazer isso, porque aí você tem que confiar na sua, que mesmo que o outro pense diferente, não é um pensamento mau. Sim. E o Buber, encerrando com ele fala que o diálogo fundamenta a existência humana. É verdade. Né? E o Paulo Freire, ele traz que o mundo humano é um mundo de comunicação. Né? Então, temos muito trabalho. É para isso que a gente está aqui, para conversar. Se fosse para rugir e para ficar gritando, aí qualquer elefante faz, não é verdade? Sim. A nossa tarefa é conversar com pessoas normais. Então é isso. Essa foi nossa apresentação dessa semana. Muito obrigado a você, Lucimere, velha amiga do Chitano, né? Aos meninos, a Graziella, o Toninho. Vamos ver o que a gente consegue preparar para a semana que vem, a gente bater papo de novo. Eu que agradeço a presença de vocês. Muito bom esse diálogo, né? Vamos ver os frutos, né? O que vai ficar, as palavras dentro da gente. Porque as palavras ficam, né? A gente leva um tempo para elas ficarem, a se assentar e ver, opa, tá, o que eu vou tirar disso tudo, né? É isso aí. Então tá bom. Um abraço. A gente vai se falando, Lucimene. Tá bom, um abraço. Tchau, tchau. Tchau.